Onde está a beleza dos olhos? Pessoal, já reparou que muitas vezes a gente olha para alguma pessoa e a gente acha que tem alguma coisa estranha no olhar? Seja a pessoa que a gente parece estar sempre cansada, ou aquela pessoa que tem aquele famoso olho de peixe morto. Enquanto outras a gente olha e parece que ela tem aquele brilho no olhar, essa região, essa parte superior do rosto é muito bonita, fala, nossa, seus olhos são muito bonitos. Isso independente da cor dos olhos, né? Não vou entrar aqui nesse detalhe. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas avaliações objetivas do que deixa o olhar bonito. Enquanto eu vou falando, você pode ir olhando no espelho e você vai conseguir identificar tudo que eu vou falar. Vamos lá então. Primeira coisa, quando a gente olha para uma foto como essa, lembrando que essas fotos todas eu tirei do Google. Quando a gente olha para essa modelo aqui, o que a gente vai ver? Alguns detalhes são importantes. Primeiro, a sobrancelha tem um arqueamento. Então, quando a gente vai olhar, a parte que está próxima ao nariz, ela é mais baixa do que a parte lateral. Tá vendo? Isso é importante para essa jovialidade da sobrancelha. Ao mesmo tempo, quando a gente olha aqui, ó, a sobrancelha, o ponto mais alto dela, ela arqueia, né? Tem um ponto mais alto, depois ela desce um pouquinho. O ponto mais alto, ele é um pouquinho lateral ao limbo da íris, ou seja, onde termina a parte colorida dos olhos, tá vendo? Dessa modelo é um pouquinho aqui, a lateral. Além disso, o que é importante? Que a gente veja o preenchimento, ou seja, o que eles chamam em inglês de fullness, né? A presença de tecido nessa região entre a sobrancelha e a pálpebra superior. Quando a pessoa não tem esse tecido, esse volume aqui, isso deixa a pálpebra esqueletizada e às vezes deixa a pessoa com a sensação de olho caído ou envelhecido. A gente vai ver isso mais pra frente. Além disso, o que a gente vai ver? Existe uma diferença entre o canto medial e o canto lateral do olho, ou seja, essa parte que está próxima ao nariz, ela é um pouquinho mais baixa do que a parte lateral, ou seja, a pálpebra inferior, ela sobe um pouquinho, ela dá uma arqueada para cima, isso também é importante. Além disso, o que a gente vai perceber? A pálpebra superior, ela para um pouco abaixo de onde a íris começa. A íris é o colorido do olho. Então, tá vendo que aqui a gente está vendo a íris, a pálpebra superior está tampando. Ela geralmente tampa 1-2 milímetros da pálpebra superior. Já a pálpebra inferior, que a gente vai ver agora, ela geralmente para aonde a íris termina, sem a gente ver o branco do olho, ou ela sobe até 1 milímetro acima da íris. Então tem essas pequenas variações. Isso então que a gente vê, né, é o normal, é o que seria o ideal para qualquer pessoa. Vamos então agora observar essa paciente aqui. O que ela tem? Tem 3 coisas diferentes daquilo que a gente estava falando. Primeiro, o que a gente pode ver aqui? Se a gente olhar aquela paciente de novo, a gente vai ver aqui, ó, sobrancelha arqueada, presença de tecido nessa região e a pálpebra posicionada corretamente. Já nessa paciente aqui, ó, o que a gente pode ver? A parte lateral da sobrancelha está mais baixa do que a parte próxima ao nariz. Isso é o que a gente chama de pitose das sobrancelhas, ou seja, queda das sobrancelhas. Além disso, tá vendo que ela tem essa região totalmente vazia, e isso envelhece? E além disso, ela tem a pálpebra mais baixa, ou seja, ela também tem pitose, que é queda das pálpebras, a gente vai ver isso daqui a pouco também. Quando a gente olha, faz aquelas pacientes com pitose, ou seja, queda da sobrancelha, muitas vezes, que é o tratamento? Elevar o supercílio. O que a gente tem que evitar quando a gente vai subir o supercílio? Isso daqui, que é aquele famoso olhar diabólico, e que a gente tem visto algumas pacientes, principalmente mais novas, que já têm a sobrancelha no formato legal, passando aqueles fios e tentando elevar a sobrancelha para ficar alto demais. E isso não é legal. Deixa esse olhar que eles chamam em inglês de Mephisto look, ou seja, um olhar diabólico mesmo, não é legal. E outra coisa que eu vou falar para vocês, anotem isso. Fio de sustentação não segura a sobrancelha na posição a longo prazo. Então, tem muita gente que fala, passa fio, essas coisas, sobe na hora, fica um tempo, mas depois cede. Muitas até cirurgias também tem esse problema. Você sobe a sobrancelha e então desce. Então, prestem atenção se vocês forem colocar fio de sustentação na sobrancelha, para primeiro, não ficar exagerado, e segundo, você tem que saber que a sobrancelha vai descer depois. Bom, aqui nós já vamos falar de outra coisa, que é a pitose palpebral. Lembra que eu falei? É queda das pálpebras. Isso geralmente a pessoa vê, quando é um estágio menor, ela vê muito em foto. Fala assim, toda vez que eu tiro foto parece que meu olho está caído, fica aquele olho de peixe morto. Então, aquilo que eu falei, tá vendo? Nesse paciente aqui, ó, a pálpebra ela deveria estar parando aqui em cima.
e ela tá parando aqui embaixo, ou seja, tá quase tampando a pupila, a pessoa que tá quase tendo problema para enxergar, tá vendo? Dos dois lados. Nesse caso, não adianta fazer cirurgia da pálpebra superior, que é só tirar a pele, você tem que fazer o tratamento da ptose, você tem que encurtar o músculo, é uma cirurgia um pouquinho mais trabalhosa. Aqui, por exemplo, então, ó, vou mostrar para vocês, fotos de internet também, a correção da ptose. Então, aqui o cirurgião, o que ele fez? Levantou a pálpebra superior, tá vendo? Ó? Não é tirar a pele. Mesma coisa aqui, ó, a pálpebra está mais baixa, ele fez foi levantar. Voltando aqui agora, eu vou falar daquela questão que eu falei que precisa haver um enchimento entre a sobrancelha e a pálpebra superior, aqui os cílios. Então, se a gente olhar essas duas mulheres aqui, você vê que as duas são novas, as duas são bonitas, só que essa daqui, ó, ela não tem esse enchimento que essa tem. Então, não parece que essa daqui tem a pálpebra um pouquinho mais caída, mesmo ela sendo bonita. Então, claro, uma pessoa dessa aqui, provavelmente ela nunca vai se queixar disso, pelo menos numa fase mais nova, a gente não precisa fazer nada. Mas, se ela tiver alguma queixa, provavelmente ela não vai saber expressar isso. E aí, o tratamento, nesse caso, para ela sair da direita para a esquerda, é o preenchimento da pálpebra superior. Tem gente que faz isso com gordura, eu particularmente não gosto, porque essa é uma região, o preenchimento ele é bem delicado, então eu gosto de fazer com ácido hialurônico. E para a gente finalizar, chega no caso que é o mais comum no dia a dia do nosso consultório, que é aquela pessoa que tem a sobrancelha que está numa posição até ok, né? Ela está arqueada, a parte lateral mais alta do que a próxima ao nariz, essa região aqui não está tão vazia, pálpebra superior está no lugar certo, pálpebra inferior está no lugar certo, ela tem o cantal tilt, ou seja, a parte lateral aqui mais alta do que a parte próxima ao nariz, e ela tem o que? Excesso de pele na pálpebra superior. O que a gente faz nesse caso? A cirurgia blefaroplastia superior, que a gente tira a pele da pálpebra superior, tá vendo? A cicatriz fica escondida, geralmente é uma cicatriz muito tranquila, e essa cirurgia, sim, ela já é relativamente simples de fazer em relação àquelas outras que eu falei de ptose da pálpebra, principalmente. Então, se você tiver alguma dúvida, se você olhou aí no espelho e achou alguma coisa diferente, ou se você conhece alguma pessoa, encaminhe esse vídeo para ela, porque é muito importante e faz parte da nossa jovialidade ter essa região superior do rosto rejuvenescida, tá bom?